empresário, gestor ou profissional de RH, se você quer evitar processos trabalhistas, proteger a sua empresa e aprender a usar o direito do trabalho de forma estratégica, esse canal é para você. Eu me chamo Paula Mello, sou advogada trabalhista há mais de 10 anos e aqui no Prática Trabalhista Estratégica você encontra conteúdo prático, direto e aplicável à realidade empresarial, à realidade do dia a dia da empresa. E o tema hoje aqui exige bastante atenção. Porque amanhã, a partir de amanhã, dia 26 de maio, dia 26/5 de 2026, entra oficialmente em vigor a atualização da norma NR1 relacionada aos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Ou seja, empresas que não estiverem preparadas, elas podem começar a enfrentar riscos trabalhistas, autuações e impactos jurídicos importantes. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, porque amanhã já vai entrar em vigor. E será que a sua empresa, ela está preparada? Será que ela está preparada para receber essa nova norma? Porque assim, muita gente ainda não entendeu a gravidade disso. Mas também não vamos colocar nenhum terror aqui, essa não é a intenção. Porque agora não basta mais cuidar apenas dos riscos físicos dentro da empresa. Agora a gente precisa prestar atenção também nos riscos psicossociais. Eles entram também aí no radar da fiscalização. E o que seriam esses riscos psicossociais? O assédio, a pressão excessiva, a sobrecarga, metas inalcançáveis, jornadas abusivas, ambiente tóxico, falta de organização, estresse ocupacional, o burnout, adoecimento mental relacionado ao trabalho, entre uma série de outras doenças aí que podem estar relacionadas diretamente como a tua empresa tem a cultura. E se a sua empresa não tiver isso documentado de forma correta, o risco não é só trabalhista, que isso fique muito claro. A gente também está falando de fiscalização, de afastamentos, de INSS e até ações regressivas. Tá? Então, hoje eu vou explicar o que é a NR1, o que muda na prática, o que a sua empresa precisa fazer, como que isso entra no PGR e quem deve ajudar nessa implementação. Então, fica até o final desse vídeo. A NR1 é a norma regulamentadora que funciona como a base de segurança e saúde do trabalho no Brasil. Ela estabelece as diretrizes do chamado GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. E isso só acontece através do quê? Do PGR, que é aquele Programa de Gerenciamento de Riscos. Traduzindo de forma mais simples, o PGR é um documento da empresa que identifica os riscos, os perigos, as medidas preventivas e o plano de ação, que é isso que é o mais importante. Então, muitas empresas focavam apenas em ruído, ergonomia, risco físico, acidente, mas agora, com essa atualização, os riscos psicossociais entram oficialmente nesse gerenciamento. E isso vale para empresas pequenas, médias, grandes, funcionário que está em home office, híbrido ou startups, terceirizadas, qualquer empresa que tenha funcionário ali sob o regime da CLT. O que pode gerar então aí o risco para a empresa. Muita empresa acha que isso é só uma pesquisa de clima. Gente, não é. A NR1 ela fala sobre gestão de risco e o problema é que muitos sinais já estão dentro da empresa e às vezes ninguém percebe. Por exemplo, um turnover alto, muitos afastamentos, um excesso de horas extras, um banco de horas descontrolado, conflitos, denúncias internas, que muitas vezes nem existe um canal de denúncias para que a pessoa formalize, mas aquelas pessoas elas chegam ali no gestor de forma constante para fazer denúncias, afastamentos por ansiedade, líderes tóxicos, são aquelas pessoas que infelizmente não estão preparadas para lidar com pessoas, mas estão ocupando um cargo ali de gestão, metas abusivas, então tudo isso pode indicar um risco psicossocial. E aqui que entra o ponto perigoso. Por quê? Se o funcionário ele desenvolve burnout, depressão ou ansiedade relacionada ao trabalho, isso pode gerar o que para a empresa? Uma ação trabalhista, uma estabilidade, indenização, CAT, aumento da FAP e a responsabilização da empresa, responsabilização civil. Então, assim, existe até o chamado NTEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, ou seja, dependendo da atividade da empresa e do adoecimento do trabalhador, o INSS pode presumir a relação entre a doença psicossocial e o trabalho.
E aí o problema jurídico aumenta e muito, né? Então, mas o que que a empresa precisa fazer agora, a partir de amanhã? Na verdade, vocês precisam já estar se preparando já há algum tempo, mas vamos lá. A primeira coisa é tentar entender que não adianta pegar um questionário pronto na internet para tentar fazer esse gerenciamento de riscos. Não adianta fazer algo só para inglês ver, né? Como dizia o ditado. Porque a fiscalização ela quer uma rastreabilidade, documentação, plano de ação, um monitoramento constante. Então, na prática, a implementação correta ela vai envolver o quê? Né? Análise de afastamentos, essa análise de reclamações, essa análise de turnover, do clima organizacional, dos setores críticos, que são aqueles setores que estão mais propensos ao trabalhador desenvolver alguma doença, né? E o diagnóstico também, né? Que é a aplicação dessa metodologia aplicada, tá? Através do quê? Por exemplo, estruturas, entrevistas estruturadas, questionários técnicos, né? O HSE, entre outros, né? Para classificar esse risco, a gente precisa entender o que é grave, o que é moderado, o que precisa de ação urgente e inserir no PGR. Então aqui está um ponto que muita empresa vai acabar errando, porque não basta fazer a pesquisa. O risco ele precisa estar identificado e tem que entrar oficialmente no PGR da empresa, ou seja, identificar o risco, registrar, definir a medida preventiva, colocar o responsável, o prazo, o monitoramento, né? Então assim, mas como que a empresa vai fazer isso? O que vai ajudar nessa implementação? Isso não deve ser feito sozinho pelo empresário, gente. A implementação correta, ela normalmente envolve a atuação conjunta de uma pessoa que trabalha na segurança, né, um profissional da segurança e da saúde do trabalho, né, para análise técnica, a integração do PGR, o GRO, documentação, matriz de risco, o RH, a gestão, né, porque o RH possui os indicadores internos, né, e também o outro profissional indicado é o advogado especialista na área trabalhista, né, por quê? Porque através da expertise do advogado, a empresa dentro do programa de risco vai reduzir os passivos trabalhistas, o risco de condenação, problemas de fiscalização, falhas documentais, né, responsabilidade jurídica, porque muitas empresas vão fazer documento, mas sem a estratégia jurídica. E aí, gente, isso pode virar prova contra a própria empresa depois, o que vai aumentar significativamente o risco financeiro dentro de uma ação que supostamente a empresa venha a ser condenada, tá? Então, empresário, a partir de amanhã, 26 de maio, a NR1 ela deixa de ser a tendência, né, do tema mais falado na internet nos últimos tempos e ele passa a ser realidade prática. Então, a gente precisa sair da teoria e entrar para a questão prática, né? Porque existe uma enorme diferença entre ter o documento e ter a proteção, porque a boa intenção vai proteger a sua empresa, tá? O método, o documento, a implementação correta protege, certo? Então, a partir de amanhã, vocês precisam já se organizar, fazer um planejamento para começar a implementar, né? E se a sua empresa ainda não estruturou isso, não fique esperando fiscalização, não fique esperando um afastamento de um trabalhador, não espere que uma reclamação trabalhista chegue aí na sua empresa, tá? Aqui no escritório nós atuamos de forma preventiva junto com profissionais também na área da saúde e segurança do trabalho para auxiliar as empresas no diagnóstico, no mapeamento desses riscos, na estruturação desse PGR, na redução dos riscos trabalhistas relacionados à NR1. Se você quer entender como implementar isso na prática, na sua empresa, você pode entrar em contato conosco, você pode deixar um comentário aí pra gente, que a gente vai adorar bater esse papo com você, poder ajudar. E agora aproveita também para curtir esse vídeo se ele te ajudou, compartilhar com o pessoal do RH, os gestores e seguir o canal, porque aqui eu vou continuar trazendo conteúdos práticos, não só sobre a NR1, que é para proteção empresarial, mas como outros assuntos relacionados ao direito do trabalho.